Agora a gente vai à nossa pergunta da enquete. Hoje, pessoal, vai ser um programa muito bacana para você. Acho que todo mundo, na verdade, sempre tem alguma dúvida de português, né? E serve para todas as profissões, independente da idade. Saber se comunicar de forma correta e de forma clara é imprescindível em qualquer profissão. E aí tá a pergunta, olha, qual sua maior dificuldade com a língua portuguesa? Hashtag escrever, sabe, na hora de digitar alguma coisa ou de você escrever algum bilhete. Hashtag falar ou hashtag interpretar textos, que é fundamental também. Pode colocar aí pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Olha, eu já ouvi falar que o português, a língua portuguesa, é uma das línguas mais difíceis de aprender no mundo. E olha que tem muita língua aí pra gente aprender. Mas fiquei sabendo que o português é uma das mais difíceis. Pois é, os americanos, inclusive. Enfim, pessoas de outras nacionalidades também falam isso, né? Que sentem muita dificuldade na hora de aprender o nosso português. Uma coisa é certa, gente. A nossa gramática realmente é cheia de regras. Mas por quê, hein? Agora uma pergunta, esse porquê? Será que é tudo junto? Será que a gente escreve separado? Escreve porquê com acento, porque tem, viu, gente? Tem um monte de porquê, né, gente? É, meu Deus. Haja porquê, haja respostas e a gente precisa saber, porque muitas vezes o nosso português errado pode deixar a gente sem credibilidade numa entrevista de emprego, por exemplo. Sim. Né? E o que a gente quer é ter sucesso. Então, hoje a gente quer ajudar você a ter sucesso, revisando o seu português, relembrando coisas que foram perdidas com o tempo. Amanhã é dia do professor e a gente adianta essa homenagem hoje, com o professor Faria aqui com a gente no estúdio. Professor, parabéns pelo seu dia de amanhã. Aliás, de todos os professores que já assistem a gente também. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Vou mandar um beijo especial para minha mamãe. Ah, é verdade. 40 anos lecionando. Dona Mara, um beijo no seu coração, viu? Você com certeza fez a diferença, assim como o professor Faria também, na vida de muitas pessoas que têm uma missão nobre, que é ajudar a educar as crianças e os adolescentes do país todo. Um beijo no seu coração. Professor, então vamos à primeira questão. O porquê? São várias maneiras, a gente tem pelo menos 4. É isso que torna a língua mais complicada para as pessoas, Não inventaram né? outro não, né? São 4 mesmo. São 4. Ah, tá, porque vai saber, né, gente? Às vezes muda o negócio aí e a gente fica perdido. Na verdade, eu sempre falo assim, às vezes as pessoas vão procurar a língua portuguesa de última hora, numa necessidade de um vestibular, de um exame, na verdade, uma construção. É verdade. Então, eu sempre digo para os pais das crianças mais novas que inspirem essas crianças desde cedo a boa leitura, porque daí a dificuldade vai amenizando. Agora, de repente, você abandona muito tempo sem estudar, vai fazer um concurso, aí você quer pegar tudo, aí de última hora fica complicado. Mas não é tão difícil assim as regras do porquê, elas são bem assim intuitivas. Então explique pra gente, eu quero ver se é tão intuitivo assim mesmo, porque Olha que eu fácil. tenho dificuldade. Olha que fácil, aquelas perguntas de prova. Quando vai perguntar por que tal coisa acontece, uma pergunta, esse porquê é separado. Separado. Quando você vai responder a essa pergunta, o porquê é junto. É junto. Então resolvemos os dois, são os que Ótimo. mais acontecem. Sim. Agora existe aquele porquê do final de frase, antes de qualquer pontuação. Então você Que fala foi a assim, frase que eu coloquei ali. Foi, você fala assim, olha, você não veio ao programa. Por quê? Esse porquê de final de frase, que tem uma interrogação na frente dele, ele é separado e com acento. Separado e com acento. E antes de vírgula também, por exemplo, assim, você, vírgula, não sei porquê, vírgula. Esse porquê é separado tá. e com acento. Muita gente come vírgula, né, gente? Tem gente que é tão fominha, não põe vírgula em nada. E Oh, tem meu aquele Deus. porquê que é separado, que na verdade ele parece o porquê, mas é um pronome relativo, que ele quer dizer por qual razão. Então, não sei por qual razão você faltou. Não sei por que você faltou. Esse porquê é separado. É separado, mas sem acento. Sem acento. Sem acento. Esse é o que menos acontece. É Olha, porque gente, assusta mesmo, né, amiga? assusta. Quando a gente vai, assim, estudar, tem sim. o porquê, tem o mal, tem um monte de coisa que a gente vai... E aí a nossa cabeça, começa a dar assim uma embaralhada, né, gente? Sabe o que nós fizemos aqui? Vamos ver nos próximos blocos dicas práticas de português e as principais, né? Mal com U, mal com L. Então, o que mais que nós colocamos? Agora esqueci. Do A,
né? A com H, Isso. o haver, O haver, né? Com O haver H e separado, tudo mais, questão de tempo. sem H. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas antes, algo muito importante. Por que nós trouxemos esse assunto aqui? Para ajudar você, inclusive, como o Luquinhas falou, numa entrevista de emprego, né? verdade. Vamos entender qual que é a importância, professor, da comunicação no mercado de trabalho, de uma boa comunicação. Bom, o mercado de trabalho hoje, ele tem várias arestas. Uma delas é o networking. É você comunicar, vender, você expor aquilo em que você é bom. Como você vai expor aquilo em que você é bom se você falar tudo errado? Então, você representar uma empresa exige de você conhecimento, habilidade de falar, de explicar, de argumentar, persuadir os clientes, porque nós vivemos numa concorrência. Então, aqueles que se despontam na comunicação, apresentando bem o seu produto, com certeza tem um passo à frente. Isso chama atenção mesmo, né? Algo que a gente sempre comenta aqui no programa é a inteligência artificial, como uma ferramenta que a gente precisa aprender, até usar no nosso dia a dia para facilitar as nossas demandas de trabalho. Até aí tudo bem. O que acontece, professora, é que tem muita gente usando da inteligência artificial ou para corrigir o texto que escreve e também usando para fazer o texto porque a pessoa não sabe nem como escrever direito. Joga lá e a inteligência artificial também acaba ajudando. Será que isso realmente ajuda? Como que as empresas acabam encarando até essas escritas pela inteligência artificial? Lucas, desde o ano passado estou fazendo um curso de ChatGPT para entender, para conhecer, e eu mesmo criei um sistema, né, de correção de redação, um sistema que ele é inteligente para entender as redações, mas o que acontece é que várias operações e sistemas empresariais estão sendo feitos pela inteligência artificial para dinamizar o tempo, otimizar o tempo. O problema é quando se cria um vício. A gente tem que ter cuidado com o vício. Se você criar uma dependência, que ele escreva todos os textos, e aí você perde então a identidade textual da empresa. Eu atendo muitas empresas aí na região e que elas procuram uma identidade textual. Se você pedir para o ChatGPT fazer tudo, você perde essa identidade. Então acaba que a empresa mesmo ela não vai ter essa consolidação da sua imagem por meio da escrita. Vai ser uma escrita sempre de uma máquina. E eu acho isso um pouco perigoso. Extremamente perigoso, né? Porque a gente está falando sobre humanização, né? O quanto verdade. é importante você se aproximar. A gente está falando sobre empresas, né? Do seu cliente e tudo mais, ou aproximar de alguém que você queira. Ô, professor, estou imaginando aqui, há quantos anos você leciona? 35 anos na área de educação, com bastante alegria e satisfação. Que bom, parabéns. Então, gente, há 35 anos não existia o WhatsApp, muito menos o ChatGPT. Eu queria que você fizesse uma análise das pessoas, dos alunos, há 35 anos, há 30 anos, e com relação agora, o nível, na verdade, de comunicação e de oratória que as pessoas têm hoje. A questão da internet, desse avalanche de informações, mais ajudou ou prejudicou a nossa oratória e comunicação? Olha, eu sinto que é uma mão dupla. Eu sinto que, ao mesmo tempo que beneficia, você tem acesso à informação, você tem acesso à leitura. Hoje, por exemplo, no Kindle, cabem lá milhares de livros que você pode levar, acessar, ler durante uma viagem de ônibus, alguma coisa assim. O problema é que o excesso de informação, ele confundiu um pouco as crianças, né? Sobretudo aqueles que estão entrando na área da educação. Então, tanto que a discussão hoje é se vai bloquear o celular nas escolas. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Essa discussão, porque houve um excesso, né, de uso indevido, de falta de controle das telas, e isso provavelmente traz certos problemas. Os psicopedagogos já estão observando os dramas comportamentais, cognitivos de quem tem visto em telas. Então, tem que ver isso com bastante cautela. Interessante, né? Olha, só dar um toque para você que quer seguir o professor Faria, porque ele posta bastante coisa também nas redes sociais. Tá aqui para vocês, vou espelhar, @professorfaria, _SJC, há mais de 34 anos na área da educação, especialista em comunicação oral e escrita,
Pode seguir, então, para você ter dicas para o seu dia a dia. E quem participar com a gente hoje, mandando mensagem pelo WhatsApp, uma dúvida que você tem de português, ou até mesmo contando para a gente uma dificuldade que você já Boa, passou, é alguma legal que a gente... experiência, né? O professor vai responder para você, tá bom? Manda para a gente perguntinha com hashtag cinema, porque então quem participar com hashtag cinema fazendo pergunta, concorre um par de Cinemark, pode retirar aí com quem você ama, tá bom? Então, só manda a perguntinha, hashtag cinema, você já vai estar participando. Bom, gente, o assunto de hoje é importante para todo mundo, independente da sua profissão, da sua idade, que é escrever e falar corretamente. Tem uma enquete que tem tudo a ver com o assunto e você pode participar pelo WhatsApp, 99716-7989. E aí tá aí, olha, a pergunta de hoje. Qual sua maior dificuldade com relação à língua portuguesa? Hashtag escrever, falar, interpretar, ou de repente você tem dificuldade com tudo isso. Hashtag todos, pode colocar pra gente. Gostei desse todos, né? Colocaram. Surgiu a necessidade ali na hora das respostas. Pelo que a gente viu ali, a nossa produção entendeu que precisava colocar todos. Então tá certo. Gostei, né? Viu? Participa com a gente. Então, mostra. Lembrando que quem mandar perguntinhas sobre português, o nosso professor Faria, vai concorrer um par de convites para o Cinemark. Manda perguntinha com hashtag cinema no final, tudo juntinho, aí você consegue concorrer. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, na verdade agora com as perguntinhas direto do Açaí com dúvidas interessantes. Vamos lá. Estou aqui agora com a Jaqueline e a minha pergunta para você, Jaqueline, é o seguinte. Se eu vir você na rua, vou te dar um oi. Ou, se eu ver você na rua, vou te dar um oi. Qual é o correto? Se eu vir você na rua, eu acredito que esse é o correto. Acertou, né? Parabéns. Tá certo, professor? Sim, esse verbo é muito difícil, né? Porque ele vem lá do passado. Então, quando você fala eles viram, aí quando você vai falar o futuro, tem só tirar o M, o A, sobrou vir. Então, é se eu vir. E não se eu falaria você. assim, ó, se eu te ver na rua... Isso é péssimo. Todo mundo Isso fala, né? Isso é errado. É errado. Ai, meu Deus, eu falaria assim. Fizeram Olha, se eu estiver na rua, eu te dou um oi. Todo mundo, não é só você não, meu amor. se eu vir, então. Se eu vir, mas todo Se eu mundo vir. fala. Por eu isso que a quero gente ver tá ninguém na trazendo rua isso. também. Ele tá antissocial. Não quer ver ninguém. Nossa, é muito difícil, né, amiga? Se eu vir você na rua. Se eu vir, tá vendo? Se você falava ver, já sabe que é se Não eu pode. vir você na rua. Se eu vir algo. Que legal, né? Muito bom. Chique demais. Olha, vamos então continuar pensando um pouquinho no que é certo e errado. Não sei se a gente consegue já colocar, mas o mal com L e o mal com U. A gente às vezes confunde quando é um é outro, né? Vamos explicar. Na hora Vamos de falar, tá pode ser- tudo bem, né, amigo? porque mal é mal, né? Mas aí na hora de redigir, como que fica, né? Tem até um plasma para a gente ver. Vamos ver então? E o professor pode explicar para a gente a diferença das duas palavras. Fiquei sabendo que ia ser fácil de resolver. É fácil. Tá, vamos lá. Olha lá a explicação, professor. A gente colocou aqui para ajudar o pessoal que está em casa, mas logicamente pode explicar da É maneira muito que achar fácil, melhor. porque o mal com L, você considera esse mal o contrário de bem. Tá. E o mal com U, o contrário de bom. De bom. E o mal com U tem plural. Os bons amigos, os maus amigos. E o mal com L, ele é invariável. Entende? Então, eu fiz o bem, eu fiz o mal. Então, você tem o mal com L e bem, que é o contrário. A É dica só de trocar. ouro é colocar, Troque saber o pelo plural. bem, isso. E o plural é uma outra dica que você só testa. Se não der o plural é porque é com L. Porque Se der o com plural L. é com U. Isso mesmo. Bem, mal com L. Muito Bom, mal com U. Mal com U. Decorado, hein, gente? Próxima, qual que é a Próximo, próxima? haver com H e o haver com A, né, separado. Haver. Então, vamos saber qual usar em qual situação. O haver, as pessoas falam assim, não existe o verbo haver, né? O verbo haver é um verbo complicado, é um verbo que tem suas deficiências, suas anomalias, e ele é invariável na maioria das vezes, né? Então, você fala assim, houve pessoas, no singular, que estiveram na festa. Houve situações difíceis no final de semana. Então, no sentido de acontecimento, um fato ocorrido. Você sempre vai usar o verbo haver e ele é impessoal, ele é invariável. Então, houve acontecimentos, houve festas, houve pessoas na festa, houve pessoas que chegaram mais tarde à empresa. Então, esse é o verbo haver. Que esse
Isso, olha lá, tem até a explicaçãozinha ali que a gente colocou, professor. Agora, o outro, ele só é o som, é uma composição de som, mas ele nada tem a ver com o verbo haver. Né? O outro quer dizer de relação. Isso tem relação com algo, tem a ver com algo. É uma preposição separada do verbo ver, entende? Então, e o sinônimo dela é relação. Isso tem relação com aquilo? Isso tem a ver com aquilo? Então, às vezes, na escrita, o que acontece, a gente nem percebe e vai no automático. Então, a gente já põe o H lá e o haver tudo junto, é porque não para só para pensar, né? Às vezes, o erro nosso é também essa falta de atenção, né, professor? Sim. A gente vê que as pessoas digitam e, às vezes, o próprio corretor, ele indica essas coisas verdade. e a gente já clica e aceita. Que acha que ele está certo, a gente está errado. E aí, muito que eu vejo é isso. É verdade. Agora tem um outro que eu adoro, que é o onde e aonde. Nossa. Vamos dar uma olhadinha nas dicas? Pode colocar em tela cheia, por favor, diretor. Onde e aonde. Um significa local, fixo, e outro não, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Nos concursos, nas empresas, na oratória, recomendamos sempre que não se use o onde. Onde é para o lugar físico. Então, a cidade onde moro, o quarto onde estou, esta sala onde estamos. Na maioria das vezes, você usa em que. Então, vivemos uma situação em que... porque daí não precisa errar, não tem daí como não errar. erra mais, não erra nunca mais. Gente, então, qualquer coisa que não for lugar onde. físico, você usa em que. Em vez de colocar onde. Então, situação onde? Não pode, porque situação não é um lugar. Então, há uma situação em que nós podemos investir tempo. Este é um problema onde? Não, problema não é lugar. Esse é um problema em que nós temos que dedicar tempo. Entende? Legal. Agora, o aonde é sempre movimento. Tudo que tem a em português é movimento. Aonde você vai? Isso. É aonde com aonde, Isso. e não onde você vai. Isso, onde você vai. Mas ele só vai em não. pergunta ou ele vai no meio da frase Não, também? pode ter no... Isso, Consegue dar um exemplo? Eu vou aonde você for. Tá, mas não está definido esse lugar. Não está definido, mas é que eu vou a. Então, é o verbo que está pedindo. Tem que estar seguido do verbo, então, que Isso, pede. é um verbo que pede o movimento. Em Então, movimento, tem Que que ter legal, a né, questão do gente? movimento. Olha, se você está com dúvidas, preste atenção. O @professor Faria _SJC é o contato do professor Faria. Ele também dá aulas particulares, viu? Para você que tem crianças ou adolescentes, na verdade, que tem alguma dúvida, ou estão querendo entrar bem no vestibular, ou você também de uma empresa que quer se comunicar melhor. Ele também dá oratória. É só entrar em contato, @professor Faria _SJC. Tenho certeza que você vai amar essa consultoria. Participe com a gente no próximo bloco, a gente traz já a mensagem de vocês e volta a falar sobre a língua portuguesa e as principais dúvidas que a gente acaba tendo no dia a dia. Tinha uma enquete que você pode participar com a gente durante o programa, mandando as seguintes respostas para a pergunta. Qual a sua maior dificuldade com a língua portuguesa? Hashtag escrever, hashtag falar, hashtag interpretar ou hashtag todos, caso você junte todas as dificuldades ali, tá bom? Eu acho que escrever vai dar mais. Não sei, amiga, vamos ver? Vamos Até ver. então, a participação, todo 57%, por isso que o programa de hoje é mais que necessário. Você pode, então, até continuar conversando com a gente, né, amiga? Mandando as perguntinhas também, né? Isso mesmo. Daqui a pouquinho o professor vai responder, o professor Faria, professor de português, da assessoria para comunicação, pode também dar aulas e dar aula em cursinho, né, professor? Sim. Enfim, ele está aqui para ajudar você a esclarecer algumas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente volta com algumas aqui no nosso Plasma, mas agora tem outras dúvidas de telespectadores que a gente gravou. Vamos ver. Vou conversar agora com o seu Alberto. Seu Alberto, o senhor dorme demais? Não, o suficiente. Quantas horas por dia? 6 a 7 horas. Ótimo. Agora, o senhor dorme demais. O demais é junto ou separado? O que o senhor acha? Junto. Vamos saber se é isso mesmo? essa é bem fácil. A palavra demais, ela é um advérbio. E ela se soma a verbos, então falar demais, comer demais. E se ela não for ligada a isso, você tem que separar. Então, por exemplo, eu preciso de mais água. Olha lá. Esse de, ele está ligado ao verbo precisar. Eu preciso de mais água. Então, quando você fala eu preciso de mais água, parece a palavra demais, mas não é. Então, a dica é essa. Falar demais,
comer demais, gostoso demais, entende? Agora, comida demais, esse é separado, porque comida não é verbo. Ah, meu Deus. Esse é separado, tá? Esse é dos usos mais peculiares da língua. Interessante, né, gente? Tem outra também, que eu já ouvi falar, eu já ouvi isso aqui, gente. Nossa, Qual? faz Qual tempo, é? faz anos que eu não te vejo, ou fazem anos que eu não via você. Esse faz e fazem, professor, o que é o certo, o que é o errado, pra gente eliminar de vez. Esse entra no mesmo pacote do haver. Ah, tá. Então, o verbo fazer, quando ele indica tempo transcorrido, ele é invariável. Então, nós fazemos as coisas, vocês fazem o programa. Agora, o verbo fazer, ele tem uma indicação de tempo. Nessa hora só, ele não varia. Então, por exemplo, faz 10 anos, faz 35 anos, entende? Então, ele não tem nada a ver com aquele uso comum de fazer, de construir alguma coisa, ele indica tempo. E nessa ocasião, ele não é variável. Olha, ali tem explicaçãozinha para quem quiser saber mais detalhes, tá bom? A gente fez aí para vocês. O próximo também, parece que é algo tão fácil pra gente aqui, mas as pessoas também confundem. Eu e mim. Vamos colocar na tela para o professor explicar? Vai ser bom. Vamos lá, professor. Olha, isso é um problema para os brasileiros, né? Porque é para mim ver, para mim fazer, empresta aqui para mim fazer, para mim ler. E aí nós temos que entender. Toda vez que tiver mim na frase, ele só pode estar no final da frase. O eu é sempre quem faz as coisas. Então, por favor, empresta o livro para eu ler. Quem vai ler? Eu. O mim não lê. Então, empreste o livro para eu ler. Olha lá, tem um sujeito e o verbo ler. Eu ler. Empreste a água para eu beber. Agora, se você vai parar, empreste a água para mim. Acabou. Acabou. Aí é mim. Gente, é só usar o Só mim parar. no final de No tudo, final. né, Perfeito. professor? Isso. Escreve pra mim, Isso. por favor. Aí você pode ser educado também, não tem problema. Para mim, vírgula. Por favor. Vamos Tem lá a para as vírgula. mensagens e participações de vocês. Como tem bastante, a gente começa nesse bloco e no outro a gente traz também. Lembrando que quem manda perguntinha pra gente ou algum comentário com o hashtag cinema, tudo juntinho, concorre a um par de convites do Cinemark. Então, mandou sua perguntinha com o hashtag cinema, você já começa a concorrer com a gente, tá? A primeira pergunta ou participação que a gente recebeu, obrigado, viu? É 12997-167989. A gente traz pro próximo intervalo, tá bom? Isso. Segura só um pouquinho que a gente já volta então com a sua participação ao vivo, não sai daí. Agora sim, as suas perguntinhas e participações, obrigado, viu? Pela confiança e companhia de todos os dias, pelo 12997-167989. O Adalberto mandou aqui, boa tarde, Lucas São Severino. Ele já comentou comigo que todos os parentes dele de Recife me chamam de São Severino. São Severino. Que eles acompanham a gente pelo YouTube. Um beijo para você, aliás, para todos vocês, viu? Beijo, Adalberto. Existe muita dúvida sobre concerto, com C e com S. Acento com S e também com C. E finalmente cela com C e com S. Sempre tenho dúvida quanto a isso. Obrigado, Adalberto. Vamos lá, professor. Bom, quando a gente está escrevendo no dia a dia, é sempre bom você ter um dicionário, né? Porque são 600 mil palavras da língua, então eu indico que a pessoa sempre tenha um dicionário. Por exemplo, assento com 2 S de sentar. Cela, S de sentar. Então já ajuda, né? Acento de 2 S's. Isso, Sentou. sentar. Ó, cela, S com C, S, Com sentar. S. Sentar. O outro é o aposento, né? Aquele quarto pequeno, cela com C. Ah, E o perfeito. concerto é interessante, porque o concerto com C, né, é a apresentação musical. Concerto com S é de fixar alguma coisa, de você colocar alguma coisa em ordem. Antigamente, na listinha de materiais, a gente tinha que ter o dicionário. É verdade. Que era o famoso Aurélio, né? Era o dicionário que Importante as andar com ele professoras- junto, né? A gente andava, é verdade. Eu não sei se hoje nos Nossa. materiais pede-se ainda Pede-se, dicionário. pede-se. Isso é Os bom. meus alunos, Isso a gente- eu sempre indico que andem com dicionário na bolsa. ali, tem consultando. que ter mesmo. Gente, é para a vida toda, né? Aquele Verdade. pequenininho assim, ó. Você pode levar para onde for. Próxima participação a gente vai ver da Adriana Ramos. E aí ela escreveu o seguinte: o português correto é essencial para a comunicação diária, com certeza, né, Adriana? E aí ela tem uma dúvida, professor: qual a maneira correta de responder? Sou eu quem agradeço ou
eu que agradeço, ou nenhuma delas. Muito obrigado. Obrigado e obrigada. A mais bonita delas é... Obrigado, obrigado. Também vamos falar disso, boa. Gostei. É, obrigado os homens, né? Obrigado as mulheres. É real isso? Isso, é real. Tá. Muito obrigado os homens e muito obrigada as mulheres. Perfeito. E a mais bonita dessas é sou eu quem agradece. A mais bonita. Sou eu quem, Quem agradece. Sou eu Agora, quem? É porque sou a eu palavra quem. aqui, o Não é eu, que, né? também pode ter, ó, o eu agradeço. Então, sou eu que agradeço. Ah, tá. Então, você concorda com o eu. O quem, aí você concorda com agradece, ó, sou eu quem agradece. Ah, tá. Então, agora, eu agradeço. Fica mais simples, né? É. Pro dia a dia, você está numa relação comercial, eu já não indico. Ah, tá. Eu que Sou agradeço também eu. não é bom. Também não é legal. Ai, meu Deus, é que eu falo, gente. tô Sou falando eu tudo errado. quem agradece. Fica mais bonita. É, Essa é a mais chique bonita mesmo. delas. Sou eu quem Sou- agradece. Eu falo disponha. É, bonito também. Substitua, né? Bonito também. Boa, gente. Aí, Ai, meu amigo. Deus do céu. Vamos aprender Disponha. junto, gente. Próxima participação. Obrigado, viu, pela confiança de vocês e perguntinhas. O Paulo, eu tenho dislexia. Eu também, amigo. E apenas confundo até hoje o V com o F e vice-versa. Tanto para ler e escrever, daí eu paro por alguns segundos para continuar. A dislexia, viu, Paulo? Legal você trazer para gente. Muita gente tem e não sabe. Eu, por exemplo, tenho dislexia. Então, muitas vezes eu vou ler uma palavra e minha mente embaralha tudo. O som da cabeça que tem que fazer não vai para a boca e vice-versa. E é algo que pode atrapalhar a gente no português também, mas tem como tratar também, né, professor? Sim, sim. Os meus alunos com dislexia ou qualquer outro problema cognitivo, eu sempre peço que treinem. É treinando, é pela escrita. Não adianta ficar só lendo o problema, você tem que treinar várias vezes, escrever, e você vai adaptando as suas necessidades à escrita. Legal, professor. Tem mais participações, uma pergunta da Rosilene. A Rosilene escreveu assim, olha, boa tarde, amigos. É verdade que é bom falar o que está escrevendo, que a gente consegue escrever correto e que faz bem à memória? Obrigada. Tem a ver até com a outra Isso. questão que nós estávamos dizendo. Na verdade, a escrita é o melhor procedimento para que você concretize a aprendizagem. Então, é pela escrita. Se você só folhear alguma coisa, você não vai internalizar aquilo na sua mente. Então, a escrita, rascunhos, resumos, quando você vira alguma coisa diferente, escrever aquilo, você vai trazer a sua mente a um desempenho fenomenal. Interessante. Vamos para o próximo comentário e participação. Obrigado, viu, pela sua participação, Rosana. Boa tarde. Trabalho na educação infantil. As crianças pequenas sabem mexer nas telas melhor que o adulto. Com esse excesso de informação, prejudica o mental a longo prazo. Como abordar isso nas escolas e conscientização dessas famílias? Pensando até no que a gente está trazendo hoje para o programa, no aprendizado da leitura também, professor. Olha, existe o modo lúdico, pedagógico, e existe o vício. Existe simplesmente usar por usar. Às vezes você vai sair para o intervalo, a criança já sai ali naquele celular, presa, ela não tem relacionamento, ela não tem interatividade. Agora, existem inúmeros aplicativos lúdicos, pedagógicos, que a criança pode usar muito bem e se desenvolver também na escrita. Ai, professor, a gente vai dar uma paradinha agora. Ah. Tava tão bom o nosso papo, mas está chegando ao final. Antes da gente encerrar o Falando Nisso de hoje, a gente te lembra, olha, que tem um par de convites para o cinema, para você, para quem colocou #cinema. E aí, você participou com a gente? Na tela, então, para a gente fazer esse sorteio ao vivo aqui no Falando Nisso. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Luiz Germano. Luiz, a gente liga para você daqui a pouquinho, tá bom? Ligar não, a gente manda um zap, um WhatsApp daqui a pouco para você, para a gente combinar de você buscar aqui, tá bom? Olha, Parabéns. professora, a gente amou nossa aula de português de Ai, hoje, né? demais. Eu queria Foi mais Muito uma legal. hora ainda aqui. E olha que quando eu era da escola eu não gostava da aula de português. E hoje eu adorei.
Foi muito legal, muito Obrigado, didático. viu? O seu trabalho é incrível mesmo, viu, professor? Obrigado por estar Eu aqui que com a gente. agradeço vocês e parabéns pelo trabalho de vocês aqui Até na a Band. próxima, professor. Obrigado. Olha, amanhã o Falando Nisso traz um novo assunto a partir da 1h10 da tarde, tá bom? Que a gente tem a propaganda política e depois, na sequência, a gente já entra ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua participação. Obrigado mesmo, viu? Só quero reforçar o Instagram do professor Faria. Ótimo. Para você que está perguntando para a gente, é @professorfaria_SJC. Pode seguir, porque o professor também ajuda você que está no mercado de trabalho, querendo se posicionar. Você pode, com certeza, entrar em contato com ele e ele vai te dar dicas para sua entrevista de emprego, para apresentações também, você que está na faculdade e tem dúvidas. Amanhã a gente volta, então, com um novo assunto para vocês, viu? Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Um beijo, até mais.